Em virtude do aumento considerável da perseguição aos cristãos nos últimos anos em todo o mundo, inclusive no Brasil, o deputado federal Hélio Lopes, do PL Rio de Janeiro, protocolou um projeto de lei que acrescenta ao Código Penal a tipificação da cristofobia. O intuito desse PL é proteger a maioria da população brasileira, que se declara cristã, e preservar os valores e a cultura da sociedade. Abre aspas. É inegável a influência exercida pela fé cristã em vários aspectos da vida e do cotidiano dos cidadãos brasileiros. Não podemos permitir que os ataques à fé cristã fiquem impunes. Além disso, essa medida não se opõe à laicidade do Estado brasileiro. Pelo contrário, ela busca garantir que os símbolos religiosos e a liberdade de expressão dos cristãos sejam respeitados. Fecha aspas, Hélio Lopes. Com esse projeto de lei, serão criminalizados atos de escárnio, impedimento ou perturbação de práticas religiosas cristãs, bem como vilipêndio público a atos, a símbolos ou a objetos de culto relacionados à fé cristã. O PL propõe a inclusão do artigo 208-A no Decreto-Lei 2.848, de 7 de setembro de 1940, Código Penal, e estabelece as seguintes penas para as condutas mencionadas: reclusão de 3 a 6 anos, além de multa. E a pergunta que eu te faço, você sendo cristão ou não cristão, a pergunta que eu te faço é o seguinte: onde é que no Brasil os cristãos são perseguidos? Responde essa pergunta para mim. Onde é que no Brasil, igrejas são fechadas? Responde para mim essa pergunta. Em qual governo Bolsonaro, Temer, Dilma, Lula, FHC, Collor, Sarney, ditadura militar, em qual período, Getúlio Vargas, em qual período do nosso Brasil, da política brasileira, cristãos foram perseguidos e igrejas foram fechadas? Quando que os cristãos brasileiros tiveram sua liberdade de expressão censurada? A resposta é clara: nunca, nunca. Isso aqui é orquestrado, como eu falei ontem no vídeo. Isso aqui é orquestrado. Os bolsonaristas, o que eles estão fazendo? Tá tudo orquestrado. Eles estão criando uma bolha cristã conservadora, onde todo mundo que não compactua com a fé cristã é inimigo deles. É isso que está acontecendo. Gente, é óbvio isso. Nicolas Ferreira e o pastor Anderson falando em um podcast que queria que o STF e o Lula são inimigos dos cristãos. Ponto 1. André Valadão fazendo uma série de mensagens sobre LGBTQIAP+, colocando as minorias como inimigos dos cristãos. Tá aí. E agora vem esse projeto de lei. Os bolsonaristas estão criando uma narrativa de guerra, de que os cristãos estão em guerra o tempo todo contra algum inimigo comum. É isso que eles estão criando, o que não é verdade. O que não é... Ah, mas Rafael, você é cristão, você sabe. Nós, como imitadores de Cristo, nós não podemos ser amigos do mundo. Nós não temos amigos, se nós seguimos a Bíblia, nós somos perseguidos. Esse é o ID de Cristo. Não. Não. Para de ser idiota. Para de falar falácias. Você está confundindo. Você está sendo uma pessoa chata. Você está sendo um cristão chato. E está falando que está sendo perseguido? Meu querido, aqui ó. Países que os cristãos são realmente perseguidos e pelos quais nós devemos orar: Coreia do Norte, Somália, Iêmen, Eritreia, Líbia, Nigéria, Paquistão. Aqui, ó. No Paquistão é cada vez mais difícil ser cristão, mas para as filhas dos seguidores de Jesus é ainda pior, já que elas são vítimas de sequestro, abusadas e forçadas a se converter ao Islã. O número de casos de cristãos condenados falsamente pela lei de blasfêmia continua alto. Irã, assim como o Paquistão,
Os líderes do Irã governam e fazem leis apenas para quem é muçulmano. A pressão aos cristãos permanece extrema e o nível de violência aumentou e agora há casos de sequestros. Além disso, o monitoramento dos seguidores de Jesus pelo Estado foi ampliado. Afeganistão. O Afeganistão caiu do primeiro para o nono lugar na LMP 2023 devido à queda do número de ataques contra cristãos. Os poucos cristãos que restavam no país se tornaram refugiados em países vizinhos ou estão escondidos do Talibã, já que tornar a fé pública pode resultar em morte. Tornou-se mais difícil conhecer os motivos dos afegãos enfrentarem perseguição. Não se sabe se é por motivos políticos ou religiosos. Aqui, ó, Sudão, Índia. Nesses países, cristãos são perseguidos, mulheres são violentadas, cristãos são mortos, decapitados. Nesses países, sim. Agora, no Brasil, não tem perseguição aos cristãos. Vamos ser sinceros, não tem perseguição aos cristãos. O máximo que tem em relação aos cristãos é um preconceito de setores da sociedade. Um preconceito, uma raiva, talvez até uma raiva, contra alguns líderes religiosos, como Silas Malafaia, André Valadão, os líderes do Renascer Praise. É o máximo que tem. É claro que protestos existem em qualquer setor. Protestos existem. Por exemplo, teve lá o caso de que um setor, algumas pessoas começaram a colocar objetos crucifixos no orifício anal. Isso é um protesto. Isso não é perseguição aos cristãos. Isso é um protesto muito imbecil. Mas é um protesto. Agora, falar que aqui tem perseguição aos cristãos, não tem. Não tem, ok? Galera, só para complementar o vídeo, o que eu acho é o seguinte, o que eu tenho quase certeza é o seguinte. No Brasil, não tem perseguição aos cristãos. Ponto 1. Fato, não tem perseguição aos cristãos. O que tem, o que eu vejo que tem, é uma raiva em relação a algumas lideranças políticas. Isso sim tem. Isso sim tem. Por exemplo, Silas Malafaia, André Valadão, até mesmo pelos posicionamentos ideológicos dessas lideranças religiosas. Por isso nós temos setores da sociedade que não concordam com esses pastores. Por exemplo, aqui, ó, Silas Malafaia. Silas Malafaia é denunciado por discriminação e preconceito. Silas Malafaia, aqui, ó. Malafaia defende discurso de ódio, promove perseguição. Aqui, ó. Deixa eu botar aqui. E promove perseguição às LGBTs. Entendeu? Outro ponto que eu sempre falo. Eu queria entender. A comunidade LGBT, os militantes perseguem os cristãos. Não. É o que eu tô acabando de falar. Eu queria entender por que essas lideranças religiosas focam tanto no pecado homossexualidade. A Bíblia tá cheia, lotada de pecados. Mas essas lideranças focam na homossexualidade. Qual o motivo disso? Qual o intuito disso? O André Valadão fez um mês inteiro destinado a falar sobre a comunidade LGBTQIA+. Ok, existe uma agenda trans? Existe. Existe pessoas querendo encher a porra do saco falando de sexualizar as crianças, agenda trans, agenda woke? Existe. Mas não é a maioria, é uma minoria que está pentelhando o saco. Só isso. Não tem necessidade dessas lideranças religiosas ficarem um tempo todo falando porque os gays, porque as lésbicas, porque isso, porque aquilo. Não tem necessidade. Então esses posicionamentos ideológicos, políticos, né? Essa forma de falar sobre a comunidade LGBTQIA+, isso gera uma revolta na comunidade. Mas isso não quer dizer que a comunidade está perseguindo os cristãos. Não tem nada a ver. É apenas uma raiva contra algumas lideranças religiosas, como Silas Malafaia e André Valadão. Ok? Esse é o vídeo. Voltando de novo. Complementação, parte 2. Se liga no que aconteceu em 2016. Ana Paula Valadão relacionou a AIDS a pessoas homoafetivas. De novo. Ana Paula Valadão relacionou a AIDS
a pessoas homoafetivas. Aqui, ó. Ministério Público Federal aciona a Justiça contra Ana Paula Valadão por danos morais por declarações contra gays e pessoas com HIV. Além da pastora, uma emissora também foi ajuizada na ação. A indenização pode chegar a 2 milhões. O comentário foi feito durante o culto, transmitido pela Igreja Batista da Lagoinha em Belo Horizonte, 2016. O Ministério Público ajuizou uma ação contra a pastora e cantora gospel Ana Paula Valadão por declarações consideradas homofóbicas. Na ação, o Ministério Público Federal pede uma indenização por danos morais coletivos por discurso de ódio contra homossexuais e pessoas que convivem com o vírus HIV. Durante o congresso transmitido na internet em um canal de televisão em 2016, ela disse que relações homoafetivas não são normais e associou a AIDS a casais de homens. Em um dos trechos destacados na ação, a pastora reforça a relação entre a doença e os casais homoafetivos. Abre aspas. Olha o que ela disse. Tá aí a AIDS para mostrar que a união sexual entre dois homens causa uma enfermidade que leva à morte, contamina as mulheres, enfim, não é o ideal de Deus, afirmou Ana Paula Valadão durante o congresso. E aí? O que você me diz sobre isso? Então quer dizer que casais héteros não têm AIDS. É isso mesmo? Quer dizer que quando o casal hétero pega AIDS, é porque teve contato com um casal homoafetivo. É isso? Olha que loucura. Ela mesmo gerou prova contra ela. Porque se um casal hétero pega AIDS, foi porque um dos dois se envolveu com um gay, com uma lésbica. Então, tem adultério. Também é pecado. Então, gente, ó, a cabeça desse pessoal, meu Deus do céu. Então, novamente, reafirmando aqui, ratificando, não tem perseguição a cristãos no Brasil. O que tem é uma raiva de setores da sociedade em relação a algumas lideranças religiosas, cantores gospel. É isso. Agora sim. Tchau. Esse é o vídeo. E você? O que você acha do projeto de lei do Hélio Lopes, Hélio Negão do Bolsonaro? Coloca aqui embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, ative o sininho e até o próximo vídeo, se Deus permitir fazer mais um vídeo. Um beijo, um abraço e fui!